Paz do Senhor. Faltam mais alguns capítulos para a gente terminar esse livro aqui. E como tem sido bom, como Deus é maravilhoso. Em cada um deles o Senhor tem falado tanto comigo. E eu creio que Ele também está falando com você aí que está ouvindo esse vídeo. Tem sido bênção. Esse livro tem sido um canal de bênção mesmo. Porque só o nome dele já é... A batalha pertence ao Senhor, superando as dificuldades da vida com a adoração. E esse livro ele fala muito sobre a adoração ao Senhor, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre José. Porque mesmo tudo que ele passou, o Senhor era com ele. Em Gênesis 39:1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Você se lembra, né, como José foi parar no Egito? Foi porque, por ciúmes, né, dos seus próprios irmãos, que os venderam como escravo a um mercado de ismaelitas, né, e foi levado para lá. E quando José chegou no Egito, ele foi comprado por um oficial egípcio, né? E embora José fosse um escravo na casa de Potifar, Deus o abençoou e prosperou, pois ele estava com José, onde quer que ele fosse. E mesmo que a gente passe por todos os momentos difíceis nas nossas vidas, por todas essas tribulações, Deus nos abençoa durante esses períodos. Não apenas quando eles terminam, mas no processo. Mas o mais importante é manter uma atitude positiva. Porque isso inclui agradecer pelo que Ele tem feito já. Dar louvor a Deus, adorando por quem ele é. Porque simplesmente ele poderia ter abandonado José, sabe? Mas ele não abandonou. E José, ele estava lá, né, na casa de Potifar, ele passou a morar, né, na casa de um senhor egípcio, né? E quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, o que fazia prosperar, em tudo era realizado. E é assim que as coisas devem ser para mim e para você. Ainda que o seu chefe, sabe, te faça varrer um chão, te trate de uma maneira indevida, que não perceba o seu valor, sabe? Não deixa você fazer aquilo com que você foi contratado. Deus está com você. E é naquele lugar que Ele vai te fazer prosperar e dar sucesso de muitas maneiras diferentes, sabe? Deus certamente promove no tempo dele, né? Pois toda verdadeira promoção vem do Senhor. E isso está em Salmo 75, 6, 7, que a gente não pode olhar nada desta terra como uma fonte. Olhe para Deus, porque Ele é a fonte. A gente tem que parar de olhar para as coisas terrenas. A gente tem que fixar os olhos no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa vida. E o mundo, em breve, reconhecerá que Deus está conosco, através das nossas atitudes, através do nosso olhar, através da nossa luz, através das nossas palavras. E as pessoas vão ver que Deus está conosco, verão a sua glória manifesta em nossas vidas. E simplesmente tomaremos a nossa posição e seremos fiéis a ela enquanto esperamos nele, no seu tempo, porque o meu tempo, o seu tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então fica óbvio, evidente para qualquer pessoa que olhe para nós, que a mão de Deus está sobre nós, sabe? Se a gente mantiver nossa posição em Cristo, sabe? Mesmo mediante a todas as crises que a gente passe, mas que a gente permaneça firme no lugar de fé, de adoração, confissão,
veremos que aonde quer que formos, seja o que fizermos, assim como Deus era com José, Ele será comigo e com você. Olha que coisa mais linda, Deus já deixou essa promessa para mim e para você. Então, para que fixarmos os olhos nas coisas do mundo? Para que? Sendo que o Senhor já deixou claro aqui pra gente o que a gente precisa fazer, sabe? Ali na prisão mesmo, sabe? Em Gênesis 39, 20, 23, fala que, né, mandaram buscar José, que foi lançado ali naquela prisão, né, posto como prisioneiro do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, sabe? Tratou com bondade, concedeu-lhe simpatia aos carcereiros. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Ele se tornou responsável por tudo que lá se sucedia, né? Então, assim, o carcereiro não se preocupava mais com nada, porque ele tinha entregado esse cargo a José, porque o Senhor estava com José. Não foi porque o carcereiro via algo diferente em José, sabe? Então ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. E não há realmente nada com que a gente se preocupe ou se angustiar, se independente de onde você vá ou que você faça, você termine no topo como José. Porque José, ele terminou no topo, a gente sabe, a gente conhece essa história, sabe? Mas por quê? Porque Deus estava com ele, ele não estava só, sabe? Ele adorava o Senhor, ele se reverenciava ao Senhor, ele dependia do Senhor. E creio que essa é uma maneira que a gente deve viver. Onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente faça, o que a gente deveria fazer, que a bondade de Deus, a sua glória se manifeste nas nossas vidas, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente deveria ter o melhor cargo na nossa empresa, o melhor negócio, sabe? Mas por que Deus é bom e quer expressar essa bondade através dele em nós, nas nossas vidas, de seus filhos, né? Mas a gente precisa passar por provações, mas elas não duram para sempre. É isso que a gente tem que entender, porque essas aprovações, elas não duram para sempre. Deus deixou escrito pra gente no manual da Bíblia que elas passam, sabe? Só que a gente precisa se manter firme na nossa fé, ficar firme, porque é isso que o Senhor deseja da gente. E eu creio que o motivo pelo qual isso não acontece com muita frequência nas nossas vidas é porque não tomamos nossa posição, sabe? Temos feito o que os israelitas fizeram. Eles desprezavam, né? Temos desprezado nossa situação, murmurando, resmungando, reclamando, dito todo tipo de coisas negativas, culpando o Senhor, culpando outras pessoas cuja situação é melhor do que a nossa. Mas por quê? Só a verdade nos liberta. Então precisamos encarar a verdade sobre onde estamos, a fim de enxergarmos onde queremos estar, que é a promessa que o Senhor nos deu. Ele já fez uma promessa para mim e para você. Então não tem o porquê a gente se encarregar de ficar com os olhos no mundo, sendo que a gente tem que fixar os olhos em Deus, sabe? Enfrentarmos todos os tipos de comportamento relacionado a nós mesmos, mesmo os que não se aplicam em nós, que não é fácil, mas encararmos a situação, sabe? Continuarmos a enganarmos nós mesmos, sabe? Ficar cativo. Pra que isso, gente? O que ele pede pra gente, o que ele pede de nós, não é difícil. Não é difícil. Porque através do poder do Espírito Santo ele nos capacita a termos uma atitude positiva em uma situação difícil. Gente, eu já falei isso 1000 vezes e volto a falar. Toda emoção gera uma oração. Se hoje aí, nesse momento, você está com seu coração contrito, angustiado, triste, preocupado, vá para o teu quarto,
Ou se você estiver no seu trabalho, vá para o banheiro do seu trabalho, ore ao Senhor, adore ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é bom, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai prover aquilo que você precisa. E na palavra dele, Ele já deixou decretado isso para mim e para você. Então, por que temos que temer aos homens e não ao Senhor? Parem com isso. Vamos temer ao Senhor, porque Ele vai fazer muito além do que pedimos ou pensamos, sabe? E não devemos ter mais atitude negativa, sabe? Porque a gente tem que, a gente é abençoado, sabe? A gente não tem mais que viver nas mãos dos homens. A gente tem que viver nas mãos do Senhor, porque é isso que Ele deseja de mim e de você, gente. Deus está conosco, assim como Ele estava com José. Quer prova mais viva do que isso? Olha o que Ele fez por José. José ficou no topo do Egito. E isso pode acontecer comigo e com você, mas no tempo do Senhor. Sabe, se a gente adorar Ele de verdade, se a gente ter uma consciência limpa, um coração puro, é isso que Ele vai fazer comigo e com você nesse dia. Sabe, que a gente venha se prostrar a Ele verdadeiramente com o coração puro, com a consciência limpa, engrandecendo o nome dEle, porque é só isso que Ele quer de nós. A única coisa que Ele deseja de nós é que engrandeça o nome dEle, que exalte o nome dEle, que adore a Ele, que louve a Ele, se proste a Ele. É só isso. Ele fez muito mais por mim e por você naquela cruz. E o que Ele quer da gente é só isso aqui. Amém? Pense nisso no dia de hoje, reflita sobre isso, porque o que o Senhor quer de nós é tão pouco perto do que Ele fez por nós. Amém? Deus abençoe você.